Você está destinado a se tornar milionário. Tenha certeza absoluta disso. Não se trata apenas de uma chance remota, mas de uma decisão firme e consciente. O simples fato de você estar lendo estas palavras revela que já iniciou o movimento de criar uma nova realidade para si. Esqueça a ideia de esperar pelo momento perfeito, porque o instante certo é este. Toda mudança começa dentro da mente e do coração. Você está prestes a acessar um estado de consciência que apenas poucos conseguem alcançar. A partir de agora, deixa de ser alguém que apenas sonha com prosperidade para se tornar um construtor de riqueza guiado por fé, clareza e determinação. Independentemente do que já tenha acontecido em sua vida até este momento, a sua história pode se renovar a partir de hoje. Você se tornará prova viva de que a liberdade, o propósito e a abundância são possíveis. Uma força poderosa está prestes a atravessar seu caminho financeiro e transformá-lo para sempre. Não é sorte, não é acaso, mas o resultado de um alinhamento perfeito. O universo está organizando de forma invisível cada detalhe para que o dinheiro flua até você de maneiras surpreendentes e muito mais rápidas do que pode imaginar. Antes de seguir adiante, declare ao universo sua abundância. Afirme: eu possuo uma mente milionária. Toda mudança nasce do pensamento. Quando sua mente entra em sintonia com a prosperidade, sua vida se remodela para refletir esse padrão. Repita com convicção: eu tenho uma mente milionária. Essa frase deve ser sentida não apenas dita. Ela age como uma semente lançada em solo fértil, pronta para germinar em uma colheita de liberdade e fartura. O medo é o maior ladrão de sonhos e muitas vezes passa despercebido, disfarçando-se de prudência, lógica ou realismo. Na verdade, nada mais é do que uma mentira repetida até parecer verdade. Esse medo interrompe o fluxo da abundância, paralisa decisões transformadoras e distancia você de oportunidades extraordinárias. Hoje esse ciclo chega ao fim. Declare em voz firme: eu sou próspero. O dinheiro me encontra diariamente em formas constantes e inesperadas. Grave essa afirmação dentro de si e escreva-a como símbolo da sua fé. Esse gesto simples representa sua libertação das correntes do medo e abre um novo caminho guiado pela prosperidade. Você nasceu para prosperar. O Criador formou você com um propósito grandioso e concedeu o poder de co-criar a realidade que deseja. A riqueza não é distante, ela já existe ao seu redor, vibrando em uma frequência que aguarda apenas sua sintonia. Tudo começa pelo que você sente. As emoções são como antenas que transmitem sinais poderosos ao universo. Quando você cultiva gratidão, confiança e fé, automaticamente se torna um imã para atrair abundância. Prosperidade não é acaso, é alinhamento, é permitir que sua essência ilimitada e divina se manifeste. A dúvida quebra esse fluxo, mas a fé o fortalece. Não é necessário saber exatamente como tudo vai se desenrolar. O que importa é nunca esquecer o motivo pelo qual você nasceu para prosperar. Sua vida foi planejada para ser livre, plena e abundante. Dinheiro não é inimigo, é apenas energia. E como toda energia, ele responde ao estado emocional que você alimenta. Feche os olhos, respire profundamente e sinta o fluxo da riqueza atravessar todo o seu ser. Permita que o medo se desfaça e declare com toda a sua força: eu sou digno, eu sou próspero, eu sou livre. Observe como, nos próximos dias, ideias, pessoas, oportunidades e circunstâncias começarão a surgir diante de você. Isso não é mágica, é a lei da atração agindo em resposta ao seu novo estado vibracional. Pequenos pensamentos, muitas vezes imperceptíveis, moldam silenciosamente sua vida. Aquela voz interna que diz: isso não é para mim, ou eu nunca conseguiria, tem um peso maior do que se imagina.
A verdadeira mudança não está apenas em frases bonitas, mas na reprogramação da base mental e emocional. Assim como ninguém colhe frutos de abundância a partir de sementes de escassez, é impossível viver prosperidade carregando crenças limitantes. Essas crenças fazem você rejeitar oportunidades sem sequer perceber. É como tentar encher um recipiente furado. O esforço se perde. Quando você decide curar essas crenças, portas antes invisíveis começam a se abrir. Caminhos que pareciam fechados se revelam diante de seus olhos. Um único instante de despertar é suficiente para transformar tudo. O momento em que você escolhe acreditar que realmente merece mais é o ponto em que o universo responde. Sua energia se eleva, suas decisões mudam e sua vida se reorganiza. A questão nunca foi apenas o que você deseja, mas o quanto acredita que merece. As emoções mais profundas têm poder de moldar destinos. Você pode afirmar repetidamente que quer riqueza, mas se dentro de si existe culpa ou medo, é essa a energia que se multiplicará. A mente cria, mas o coração é quem manifesta. Quando pensamento e emoção se alinham, até o impossível se torna realidade. E o mais surpreendente é que você não precisa alterar nada ao seu redor para que tudo comece a se modificar. Estando no mesmo lugar, com os mesmos recursos, pode dar o salto mais grandioso de sua vida apenas mudando sua forma de pensar. É como sintonizar uma estação de rádio. As músicas sempre existiram, mas só podem ser ouvidas quando você ajusta a frequência. Assim é sua mente. Ao mudar a frequência dos seus pensamentos, sua realidade também se ajusta. O passado não tem poder sobre suas decisões atuais. Suas condições presentes não definem seu futuro. Pensar em grande escala é um direito que pode ser praticado até se tornar hábito. Observe onde você tem colocado seu foco. Vê limitações ou enxerga possibilidades? Quando alguém prospera, seu coração reage com inveja ou admiração. Suas respostas mostram a energia que está enviando ao universo. E lembre-se, aquilo que você transmite, você atrai. A vida não reflete apenas desejos superficiais, mas responde ao que você realmente é. Não significa fingir que os obstáculos não existem, mas escolher agir e pensar como alguém que já venceu, mesmo no meio das dificuldades. Essa postura mental muda completamente os rumos da sua caminhada. Quem acredita em si, adota atitudes mais firmes, fala com mais segurança, anda com mais confiança e, como consequência, cria uma vida nova. A mente funciona como um instrumento que precisa estar afinado. Quando você ajusta seus pensamentos à prosperidade, tudo ao redor se harmoniza. As pessoas certas chegam, as oportunidades surgem, as ideias fluem e até o tempo parece conspirar a seu favor. Isso não acontece porque o mundo externo mudou, mas porque sua frequência interior foi transformada. Se neste momento você sente que ainda está distante da vida que deseja, lembre-se, você não está atrasado. O tempo da transformação é agora. Você está no ponto exato em que precisa estar para dar o passo capaz de mudar totalmente sua vida. Grandes jornadas nascem de momentos decisivos, de instantes de clareza que transformam absolutamente tudo. Talvez este seja o seu momento. O instante em que decide mudar a forma como encara o dinheiro, o merecimento e até o significado da própria existência. A mente humana é como solo fértil. Ela não questiona o que é plantado, apenas faz crescer o que recebe. Por isso, cuide de cada pensamento que decide nutrir. Alimente ideias que o fortaleçam e que o coloquem em movimento. Substitua "não consigo" por "estou aprendendo". Troque "isso é difícil" por "isso está me tornando mais forte". Alterações pequenas no modo de pensar criam revoluções silenciosas dentro de você. E os resultados dessa mudança interior ecoam ruidosamente no mundo externo.
Se você está lendo estas palavras, é porque algo dentro de si já despertou. A transformação começou. Mesmo que a estrada tenha dias luminosos e outros desafiadores, siga em frente. Você está construindo uma nova realidade, e toda realidade nasce primeiro na mente antes de se materializar na sua vida financeira. A verdadeira prosperidade nasce no invisível. Permita-se fechar os olhos por alguns segundos e mergulhar em uma cena mental onde já está vivendo em plena abundância. Isso não é apenas uma técnica de imaginação, mas um pacto silencioso com o futuro que você escolheu. Não depende da opinião de ninguém, porque é um compromisso íntimo entre você e a versão grandiosa que deseja se tornar. Fortaleça sua mentalidade próspera escrevendo: o dinheiro chega até mim de formas infinitas e inesperadas. Essa simples afirmação é o primeiro passo para abrir caminho à riqueza. Quanto mais repete, mais o seu subconsciente se programa para o sucesso. Por isso, declare agora: o dinheiro chega até mim de formas infinitas e inesperadas. Cada vez que pronuncia, uma ponte vibracional é criada entre você e a prosperidade. Não limite sua imaginação apenas a visualizar dinheiro em suas mãos. Experimente sentir a realidade de possuí-lo. Qual é a sensação de compartilhar essa conquista com quem ama? Como é experimentar o sabor dos alimentos que agora pode apreciar em paz? Qual é o alívio de saber que sua família está protegida? Quando a visão é real, o corpo reage, o coração bate mais rápido, os olhos brilham e a postura muda. É nesse instante que o subconsciente recebe o comando e começa a trabalhar para transformar sua visão em vida concreta. A transformação não acontece de forma brusca, mas silenciosa. Suas escolhas cotidianas passam a ser diferentes, muitas vezes sem que perceba. A vibração é a linguagem pela qual o universo se comunica. E mais do que as palavras, importa a emoção que acompanha cada pensamento. Você é como uma antena. Se transmite medo, recebe situações que confirmam esse medo. Mas quando vibra confiança, fé e gratidão, o mundo inteiro começa a conspirar a seu favor. Muitos querem prosperar, mas permanecem afogados em preocupações. Esse conflito interno gera um bloqueio invisível, como esperar colher frutos doces de sementes amargas. A coerência entre o que deseja e o que sente é a chave para o que irá receber. Vibrar na frequência certa é um exercício de disciplina diária. Nada depende do que está fora, mas daquilo que cultiva em seu interior. Nos primeiros instantes, pode parecer estranho. Você se vê em uma casa maior, dirigindo o carro dos seus sonhos, ajudando causas que ama, mas ainda precisa lidar com as mesmas contas. Esse é o teste da firmeza. É justamente a constância, mesmo quando nada mudou no exterior, que tem o poder de alterar tudo. Se a dúvida aparecer, não lute contra ela. Apenas não permita que permaneça. Inspire profundamente e retorne à frequência que escolheu. Use seu corpo como aliado. Caminhe como quem já conquistou, fale como quem já alcançou e sorria como alguém que tem certeza de estar no caminho correto. O corpo atua como uma âncora, lembrando a mente da realidade que está sendo construída. A gratidão é a ponte que une o presente ao futuro sonhado. Quando agradece como se já tivesse recebido, envia ao universo um sinal poderoso: eu confio. E a resposta chega depressa. Não é apenas um pedido, mas o reconhecimento de que aquilo que deseja já lhe pertence e está em processo de se manifestar. Reclamar, por outro lado, é um dos maiores bloqueios da abundância. Sem perceber, palavras do dia a dia sabotam sua vibração. Observe seu discurso. Você fala mais sobre o que lhe falta ou sobre o que já tem? Essa simples mudança de foco muda tudo. Reconheça até as pequenas conquistas. Cada avanço é prova de progresso. E quanto mais vibra nessa direção, mais resultados positivos surgem.
Mesmo em ambientes cheios de descrença, você pode ser a diferença. Uma única pessoa em vibração elevada é capaz de transformar o campo energético de uma casa inteira. Sua presença se torna fonte de mudança. É discreto, mas real. Você se torna catalisador de prosperidade. O dinheiro não se move diante do desespero, mas responde à leveza. Por isso, confiar no processo, soltar o controle e vibrar no já realizado são posturas magnéticas para a abundância. Isso não significa cruzar os braços, mas agir com serenidade, sustentado pela certeza de que o futuro já existe e só aguarda o instante certo para se materializar. Quando parecer que está demorando, respire fundo e declare: já está feito. Essa energia abre portas onde antes só existiam barreiras e transforma obstáculos em degraus. Mesmo que outros não compreendam sua fé, mantenha-se firme. Quem visualiza com emoção e vibra com verdade nunca anda em vão. No fim do dia, faça uma revisão mental. Recorde cada momento em que conseguiu preservar sua frequência elevada. Esse exercício é mais poderoso do que parece. Uma vida próspera é construída pensamento após pensamento. Celebre o seu avanço. Valorize cada pequeno passo, porque são eles que formam o hábito capaz de criar uma nova realidade. Visualizar e vibrar alto não são práticas vazias, mas códigos espirituais que abrem portais para uma vida de abundância, propósito e liberdade. Tudo se transforma quando você deixa de enxergar dívidas como monstros e passa a vê-las como convites a curar algo interno. Nesse instante, a jornada deixa de ser apenas sobre pagar contas e se converte em um processo de transformação da sua relação com o dinheiro. O dinheiro nunca foi o problema central. O verdadeiro desafio sempre esteve nas emoções que você carregava: medo, culpa, frustração, sensação de escassez. Essas barreiras invisíveis estreitaram sua visão e esconderam soluções simples que sempre estiveram à sua disposição. Muitas vezes, apenas reorganizar prioridades já cria espaço no orçamento. Outras vezes, uma conversa sincera traz clareza. Mas a grande virada acontece quando você aceita que merece prosperar. Quando deixa de agir movido pela culpa do passado e começa a tomar decisões inspiradas na abundância que deseja viver, o universo responde. Dinheiro inesperado surge, propostas aparecem, ideias florescem, objetos esquecidos se transformam em recursos. Nada é coincidência, tudo é resultado do novo comando vibracional que você emite. Quando a mudança ocorre por dentro, o lado externo se ajusta naturalmente. Cada atitude de organização financeira abre espaço para novas oportunidades. Você se sente mais confiante, seguro e preparado. Em muitos casos, o medo paralisa mais do que a própria dívida. Ele impede de abrir contas, de negociar, de planejar. Mas quando você coloca cada pendência por escrito em uma folha, o medo perde força, porque agora existe clareza, e onde há clareza, existe poder. Esse poder permite dar passos conscientes, renegociar, cortar excessos, traçar metas e criar novas alternativas. Ao cumprir até os menores compromissos, o universo percebe que você está pronto para viver uma nova versão de si mesmo. Essa preparação se revela nas escolhas diárias. Resistir a gastos por impulso, guardar uma parte para o futuro, agir com disciplina. Isso constrói sua identidade renovada. Visualize-se como alguém que não teme o extrato bancário, mas que olha para o saldo com serenidade, porque sabe que está conduzindo a própria vida com consciência. Organizar as finanças não significa enriquecer da noite para o dia, mas se tornar alguém com clareza do caminho que está trilhando. É ser uma pessoa que valoriza cada centavo, que sente gratidão por cada conquista, mesmo pequena. É nesse estado de consciência que a verdadeira prosperidade floresce. Não como acúmulo vazio, mas como liberdade. Liberdade de escolher, de decidir sem desespero,
de agir com propósito. Esse é o maior tesouro. Com o tempo, ao assumir o controle do dinheiro, percebe que também assume o controle de muitas outras áreas da vida. A autoconfiança cresce, os relacionamentos se tornam mais saudáveis, a produtividade aumenta e as metas se tornam claras. Você descobre, na prática, que sair das dívidas é possível, que renegociar não é sinal de fraqueza e que aprender a lidar com dinheiro é, na verdade, um ato profundo de amor próprio. Há, porém, um ponto essencial: o perdão. É preciso se perdoar pelos erros financeiros, pelas escolhas apressadas, pelas decisões guiadas pela emoção. Esses erros não determinam quem você é. O que molda sua vida é a decisão sobre o que fará a partir deles. Tratar-se com gentileza e compaixão torna a caminhada mais leve. E você merece exatamente isso: leveza, clareza e a chance de recomeçar construindo uma nova história baseada em verdade e amor. Dizer basta é o primeiro passo. Basta de sufocar-se. Basta de repetir padrões. Basta de fingir que os desafios não existem. Talvez essa seja a mensagem que seu coração esperava. O recomeço é possível. Toda dificuldade traz um ensinamento, e até o caos financeiro pode se tornar terreno fértil para sua liberdade futura. Mas isso só acontece quando você escolhe agir. Prosperidade não é sorte, mas resultado de postura e coragem para se reposicionar. Quando decide enfrentar a situação com firmeza, portas começam a se abrir. O tamanho da dívida não é o fator principal. O que realmente importa é o nível de compromisso que você assume com sua própria mudança. E tudo tem início em uma decisão íntima e silenciosa. Eu não retornarei mais para esse lugar. A partir dessa decisão, cada atitude sua passa a carregar uma energia invisível, quase mágica. O mais surpreendente é que você não precisa conhecer todos os caminhos, nem entender cada detalhe de como as coisas vão se desenrolar. Basta dar um passo de cada vez. Ao quitar dívidas, não está apenas apagando números de uma planilha, mas abrindo espaço para uma nova vida. Uma vida de liberdade, autonomia e prosperidade. Cada gesto feito com gratidão reacende o motor da sua existência. A mente volta a criar, as oportunidades reaparecem, ou talvez nunca tenham desaparecido, apenas estavam encobertas pelas nuvens da ansiedade e da reclamação. A gratidão é o pano que limpa essas lentes. Ela altera o foco de dentro para fora. E sem esforço, você começa a perceber os presentes que sempre estiveram ao seu redor, mas agora brilham diante de seus olhos. O banho quente em uma manhã fria, o alimento simples sobre a mesa, um sorriso inesperado, o silêncio que acalma. Agradecer não depende de acontecimentos grandiosos. Esperar algo extraordinário para reconhecer o que já possui é como tentar segurar a respiração, aguardando o ar puro. A vida acontece nos detalhes, nos intervalos, e é nesse espaço que a gratidão floresce. Quando você passa a agradecer, não apenas pelo que tem, mas pelo que é, tudo começa a se reorganizar. Você abandona o piloto automático da escassez e caminha conscientemente em direção à abundância. Isso vai além de dinheiro. É sobre tempo bem vivido, energia bem empregada, diálogos que nutrem, apoio emocional, coincidências que se revelam como sinais. Muitas vezes, só damos valor ao que temos quando estamos prestes a perder. O inesperado, a perda, os contratempos, todos podem ser chamados para despertar. O que antes parecia pequeno ganha um valor imenso. A gratidão amadurece quando percebemos que nada é garantido e, ainda assim, já recebemos tanto. Quando o sentimento é verdadeiro, ele deixa de ser obrigação e passa a ser escolha. E que escolha poderosa! As palavras que você usa ao agradecer moldam sua frequência. Um simples obrigado, dito com alma, vale mais do que qualquer técnica sofisticada.
O universo não responde à perfeição, responde à intenção. Gratidão sincera abre janelas para que uma nova energia circule. O que estava parado se movimenta, pessoas chegam, situações se alinham, caminhos se revelam. O segredo está na leveza. Quanto menos você tenta controlar, mais tudo flui. Ser grato não é se conformar com pouco, mas reconhecer o que existe enquanto mantém os olhos no futuro. É estar inteiro no presente, mesmo sem compreender todos os porquês, confiando que existe um propósito. Essa postura gera paz. Até os momentos mais difíceis escondem presentes. O emprego perdido pode abrir espaço para uma oportunidade maior. A amizade que se afastou pode lhe devolver tempo para se reconectar consigo. A doença que obrigou a parar pode ser o grito do corpo pedindo cuidado. Gratidão transforma a dor em sabedoria. Não é sobre fingir que tudo está bem, mas sobre aprender a encontrar beleza mesmo no caos. Prosperidade não caminha ao lado da reclamação. Ela se aproxima de quem valoriza o que já possui. Quem honra o pouco prova que está pronto para receber o muito, porque essa é uma lei universal. Agradecer antes mesmo de ver o resultado é demonstração de confiança. Essa confiança é uma senha energética que abre portas. A vibração da gratidão é irresistível. Pessoas gratas têm uma presença leve, agradável. Elas transmitem paz, aceitação e contentamento. Essa energia atrai relacionamentos saudáveis, oportunidades adequadas e encontros significativos. A vida não se torna perfeita, mas se torna mais fluida e simples. Você passa a ser um ímã de boas experiências, não porque tudo sai conforme o esperado, mas porque até os desafios se transformam em lições. Quanto mais você mergulha na gratidão, menos exigente se torna e mais aberto fica ao que a vida oferece. A beleza passa a estar no comum, o valor no simples, a magia no cotidiano. O café quente vira ritual, a conversa casual vira conexão, o trajeto diário vira contemplação. E quanto mais você agradece, mais descobre que já possui muito mais do que imaginava. Se há um ponto de partida para mudar sua vida, ele é simples e grandioso. Comece pela gratidão. Gratidão é a semente que você lança hoje no solo para que em breve colha abundância. À primeira vista, parece apenas um gesto pequeno, mas o impacto é imenso. É uma decisão diária que, com o tempo, altera sua frequência interior e transforma completamente sua realidade. Quando o coração transborda gratidão, a alma repousa em paz. É nesse terreno de serenidade que os sonhos encontram espaço para florescer. Olhe ao redor do lugar onde vive ou trabalha. Cada detalhe revela o que está acontecendo dentro de você. Roupas acumuladas, papéis esquecidos, objetos quebrados, gavetas cheias que mal se fecham. Mesmo em silêncio, tudo fala. Existe uma conexão invisível entre o ambiente externo e a energia interna. Não é apenas estética, é vibração. Um espaço poluído gera ruídos que afetam o foco, a criatividade e a disposição. Com o tempo, você se acostuma com a desordem, como se fosse natural viver assim. Mas muitas vezes, a bagunça não está nos objetos em si, mas no apego que mantemos a eles. Guardar o que já perdeu a função é se recusar a avançar. É segurar o passado de forma tão intensa que não sobra espaço para receber o novo. Essa resistência, quase imperceptível, bloqueia seu crescimento. Em muitos casos, a sensação de estagnação não vem de fora, mas do espaço que você ocupa. Ambientes carregados drenam energia, causam cansaço e confusão mental. Já os lugares leves e organizados despertam entusiasmo, renovam ideias e fortalecem sua vibração. Arrumar o espaço é também abrir espaço dentro de si. Organizar é um ato de coragem, porque muitas vezes o que está ao redor carrega memórias emocionais. Uma caneca lascada que você guarda por lembrança, uma roupa que não serve mais, mas insiste em manter.
Esses objetos contam histórias de quem você foi, mas não necessariamente ajudam a construir quem deseja ser. O desapego é uma decisão consciente. Olhar para cada item e dizer: sou grato pelo que representou, mas agora abro espaço para o novo. A abundância percorre o caminho mais livre. E para que ela flua, é preciso criar espaço não apenas físico, mas também simbólico. Imagine um ambiente iluminado, arejado, onde os olhos descansam e o corpo respira. Esse tipo de lugar inspira, acolhe e anuncia silenciosamente: aqui há espaço para crescer. A harmonia externa reflete diretamente em sua energia interior. Às vezes basta organizar uma gaveta para sentir a diferença. O gesto pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Cada objeto descartado simboliza algo que você solta de dentro de si. Enquanto limpa, arruma e desapega, sua mente se expande, seu corpo se torna mais leve e sua energia se fortalece. Não é apenas sobre arrumar a casa, é sobre reorganizar sua vibração. E então o inesperado começa a acontecer. Ideias novas surgem, convites aparecem, oportunidades se revelam. A leveza ocupa o lugar do peso. O espaço físico reflete o espaço interno. Cada objeto ao seu redor carrega uma energia, e cercar-se apenas do que traz bem-estar não é luxo, é cuidado com a própria vibração. Um ambiente em sintonia com seus sonhos se torna lembrete diário de quem você é e do que merece viver. Não se trata de ostentação, mas de intenção. Cada detalhe comunica algo e cabe a você decidir se essa comunicação reforça sua expansão ou prolonga sua estagnação. Pequenas mudanças feitas com consciência acumulam um poder imenso. Mover um móvel, doar o que não usa, descartar o que não serve. Cada atitude é como girar uma chave interna. O peso se dissolve, o ar circula, o corpo respira e a energia volta a fluir. Ambientes desorganizados drenam energia sem que você perceba. O cérebro pode ignorar a bagunça, mas o sistema nervoso continua em alerta, sobrecarregado, gerando irritação, fadiga e sensação de perda de controle. Já um espaço organizado devolve paz, clareza e foco. Até o tempo parece render mais. Quando transforma o seu espaço, você aprende a se tratar com mais respeito. Viver em um lugar que transmite cuidado gera dignidade silenciosa. Essa visão se expande para as escolhas, os relacionamentos e até a forma como você se mostra ao mundo. Seu espaço deixa de ser obstáculo e se torna aliado. Organizar é uma declaração silenciosa de amor próprio. É dizer sem palavras: estou pronto para o novo. Preparar o terreno não é apenas criar espaço para objetos, mas abrir caminho para que a prosperidade permaneça. Desejar uma vida grandiosa é importante, mas preparar o espaço para recebê-la é essencial. Esse terreno começa aqui, exatamente onde você está agora, nas escolhas que decide fazer hoje. Há algo de profundamente transformador no simples ato de estender a mão sem esperar retorno. Quando você ajuda alguém com sinceridade, a energia que é liberada volta para você multiplicada. Nada se perde quando a doação nasce de um coração verdadeiro. É como acender duas chamas ao mesmo tempo. Uma aquece quem recebe e a outra ilumina o seu próprio ser. A generosidade é uma das formas mais puras de riqueza. Ela não depende da quantidade que se tem, mas da disposição de compartilhar. A abundância genuína não surge apenas pelo acúmulo, mas pelo reconhecimento de que já existe o suficiente para dividir. Esse transbordar fortalece o fluxo da vida. Cada ato generoso é uma semente lançada em solo fértil. Algumas brotam rápido, outras levam mais tempo, mas todas florescem quando regadas por intenção sincera. Doar não significa abrir mão do que sobra, mas expressar fé. É acreditar que mesmo entregando parte do que possui, sempre haverá mais adiante.
Essa confiança silenciosa alimenta o ciclo da abundância. O que você entrega com amor retorna em forma de encontros, oportunidades e bênçãos inesperadas. Um gesto simples pode mudar o dia de alguém. E talvez você nem perceba a profundidade do que fez. Mas quem recebeu nunca esquecerá. Isso é riqueza em sua forma mais verdadeira, não medida em números, mas em significado. A generosidade cria campos magnéticos. Pessoas se aproximam, caminhos se abrem, portas se iluminam. Não porque você esteja comprando favores do universo, mas porque sua vibração se elevou. E quando sua vibração se eleva, tudo ao redor acompanha. O efeito colateral da generosidade é a cura. Ela cura a escassez, cura a solidão, cura o vazio que insiste em aparecer mesmo quando tudo parece estar no lugar. Quem doa de coração nunca fica sem. O que nasce da alma retorna inevitavelmente à alma. Às vezes vem em outro tempo, em outra forma, de outra direção, mas sempre volta, muitas vezes maior, multiplicado em dobro ou triplo. A vida tem uma maneira generosa de retribuir, mesmo que não compreendamos como. O segredo está em não se apegar. Quando você solta, quando confia no fluxo e abre mão do controle, aquilo que parecia pouco se transforma em abundância. E essa abundância, cultivada com autenticidade, se transforma em legado. A beleza de partilhar está também na sua capacidade de ensinar sem precisar de palavras. Quem doa, educa apenas pelo exemplo. Crianças que crescem presenciando gestos generosos aprendem que o mundo é espaço de troca e não de competição. Adultos que recebem apoio redescobrem a humanidade. No fundo, todos desejam ser vistos, lembrados e acolhidos. Muitas vezes, o que impede alguém de desistir é justamente um gesto simples vindo de você, carregado de alma. Esse ciclo não tem fim. Quem recebe com gratidão sente o desejo de retribuir, e a corrente cresce, se fortalece e se espalha. Quanto mais você participa, mais entende que a abundância real não está em ter mais que os outros, mas em ter o suficiente para compartilhar. É viver com o coração leve, dormir em paz e caminhar com a consciência tranquila. Essa também é uma forma de riqueza, e talvez a mais rara. Não há necessidade de expor o que você doa. Os atos mais grandiosos de generosidade acontecem no silêncio, longe de palcos e aplausos. É nesse espaço íntimo que Deus age. Ele não mede valores, mede intenções. Uma única moeda entregue com amor possui mais valor do que milhares oferecidas com arrogância. Por isso, nunca subestime aquilo que tem para dar. Pode parecer pouco aos olhos do mundo, mas se for verdadeiro, será suficiente para transformar um coração. Ser generoso é ato de coragem e fé. É confiar que nada faltará. É acreditar que ao contribuir, você não perde, mas se expande. Doar é declarar confiança na própria vida. E a vida se alegra com quem confia nela. Ela responde com sinais sutis, encontros inesperados, sincronicidades perfeitas que parecem sussurrar: você escolheu o caminho certo. Talvez você já tenha notado. Depois de ajudar alguém, algo positivo acontece em sua vida. Às vezes, no mesmo dia, outras semanas depois, mas acontece. E quanto mais natural esse hábito se torna, mais fluido o processo aparece. Você doa porque faz sentido, porque é parte de quem você é. E então, sem esforço, a prosperidade começa a se manifestar até em áreas que nem imaginava precisar de transformação. Se hoje você sente que possui pouco, tente dividir uma parte. O retorno será surpreendente, porque quando a generosidade vira prática, deixa de ser apenas uma ideia e se torna identidade. Pessoas generosas não apenas atraem prosperidade, mas também inspiram. Elas iluminam os lugares escuros e lembram ao mundo que ainda existe motivo para acreditar. Cada escolha que você faz constrói seu caminho.
A transformação não acontece por grandes reviravoltas, mas pela constância silenciosa de decisões que quase ninguém vê. Acordar mais cedo para estudar, guardar uma quantia em vez de gastar por impulso, dizer não ao que o afasta dos seus objetivos. Tudo isso é como assentar tijolo por tijolo na estrada da manifestação. Nada acontece ao acaso quando há intenção. O universo responde ao movimento, não à inércia. Ele não age pela estagnação, mas pela ação consciente. Não importa o tamanho, importa a verdade que acompanha o gesto. O essencial não é copiar fórmulas externas, mas alinhar-se internamente. É desse alinhamento que os milagres nascem. É aquela serenidade íntima de saber que fez a escolha correta, mesmo sem ainda enxergar os resultados. Quando você age com propósito, sem depender de reconhecimento, algo dentro de si se fortalece. A confiança cresce. E quando a confiança cresce, tudo muda. Sua forma de falar, de caminhar, de olhar e até a maneira como o mundo o percebe. Portas antes trancadas começam a se abrir, não por acaso, mas porque você se tornou alguém capaz de girar as próprias chaves. Muitos acreditam que precisam estar prontos para começar, mas a verdade é que a prontidão nasce do movimento. Você dá o passo, aprende, erra, ajusta e descobre que estava mais preparado do que pensava. O medo, nesse processo, deixa de ser barreira e se torna guia. Se algo assusta, pode ser justamente a direção que você precisa seguir. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Propósito não é distante ou abstrato, é prático. É transformar valores em atitudes concretas. É viver com coerência, até mesmo nas decisões pequenas. É resistir ao consumo impulsivo e investir com consciência no que constrói o futuro desejado. O verdadeiro tesouro não está na aparência, mas no autocontrole. É aprender a dizer não ao supérfluo para poder dizer sim, com força, ao que realmente importa. Quando você age com intenção, começa a se perceber de maneira diferente. Suas escolhas deixam de ser automáticas e passam a ser declarações silenciosas da vida que deseja construir. Nesse ponto, entende que não precisa provar nada a ninguém. Seus resultados falam por você. As pessoas percebem a mudança, mesmo sem saber explicar. É sua vibração que mudou. Quando verdade e ação se alinham, cria-se um campo magnético ao seu redor. Oportunidades surgem, diálogos importantes acontecem, mentores aparecem, e nada disso é coincidência. Tudo o que você experimenta é consequência vibracional. Esse caminho não precisa ser percorrido com pressa, mas com presença. Estar desperto em cada decisão dá significado à jornada. Cada moeda guardada com intenção consciente é um voto no futuro que você deseja construir. Cada hora dedicada ao esforço, mesmo no cansaço, é uma semente de confiança em si mesmo. Nada passa despercebido, nem por Deus, nem pelo universo. Existe uma lei invisível que honra a disciplina e responde ao compromisso com retorno. Chega um momento em que você deixa de buscar sinais externos e passa a ser o próprio sinal. Você para de esperar milagres e começa a viver de modo que a sua própria vida se torna o milagre. O que antes parecia inalcançável passa a ser cotidiano. O plano deixa de ser teoria e vira prática. A manifestação não é mais um sonho distante, mas uma consequência natural. Cada conquista que hoje você pode olhar nasceu de suas decisões. Cada vitória foi plantada em atitudes repetidas. Cada expectativa foi pavimentada por escolhas consistentes. Por isso, continue, mesmo sem garantias, mesmo sem reconhecimento imediato. O universo não responde à dúvida, mas sim à decisão. A cada passo, novos horizontes. A cada escolha, um novo cenário. E quase sem perceber, sua realidade inteira se transforma. Quando olhar ao redor e notar que está vivendo aquilo que antes parecia impossível, a explicação será simples. Você teve fé
tomou decisões conscientes e caminhou com propósito. Fé sem ação é apenas desejo, mas quando a ação nasce do propósito, ela se converte na linguagem que o universo compreende. Riqueza não é sorte nem privilégio aleatório. É posicionamento interior, é escolha renovada todos os dias. É decidir com o corpo, com atitudes firmes e disciplina, mesmo quando ninguém está assistindo. Não se trata de vaidade, mas de um pacto silencioso com uma vida cheia de sentido, que transborda propósito não só para você, mas para sua família, para aqueles que virão depois e para todos que cruzarem o seu caminho. A decisão é a linha que separa uma realidade da outra. Ela não depende do saldo da sua conta, nem do lugar onde mora, nem das experiências que já viveu. Ela nasce no instante em que, cansado de apenas sobreviver, você escolhe viver com clareza e direção. Quando você se posiciona de forma consciente, algo desperta dentro de si. As dúvidas enfraquecem, as desculpas desaparecem e o conformismo deixa de ser confortável, porque você já enxergou com seus próprios olhos o que é possível. Mais do que isso, você já decidiu que vai alcançar. Essa firmeza muda sua mentalidade. Velhas crenças ficam para trás. A ideia de que o dinheiro é impuro já não o convence. A frase "isso não é para mim" perde qualquer sentido, porque ao escolher prosperar, não é apenas a sua conta que se transforma, mas sua identidade. Você passa a agir como alguém que reconhece o próprio valor. Aprende a planejar com clareza, a construir com consciência e a viver com propósito. O desafio maior não está em decidir, mas em manter-se fiel à decisão. O caminho não é feito de atalhos, mas de obstáculos, de dias em que nada parece acontecer e de pessoas que não entendem suas escolhas. É justamente nesses momentos que sua decisão se prova legítima. Riqueza não se resume ao resultado, mas à perseverança. É manter o compromisso mesmo quando tudo ao redor grita desistência. É acreditar no futuro, mesmo quando o presente põe sua fé à prova. Quem realmente decide não recua diante do tropeço, porque entende que cair faz parte de quem está avançando. Quem não se move nunca tropeça em nada, mas quem coloca Deus no centro de sua escolha alcança outro nível. A prosperidade deixa de ser vaidade e se torna missão. A vida passa a carregar responsabilidade, mas também leveza, porque existe confiança em não caminhar sozinho. Há uma força maior conduzindo cada passo. Nesse ponto, a estrada deixa de ser apenas esforço e passa a ser chamado. Com fé e propósito, até os atrasos se tornam mestres. Esse estilo de vida transforma cada detalhe da rotina. Você começa a notar coisas antes despercebidas, o modo como usa seu tempo, o que consome em forma de alimentos, conteúdos, conversas e trocas de energia. Surge uma nova consciência sobre o que edifica e o que desgasta. Essa atenção não vem do medo, mas da clareza de que tudo o que entra em você molda o que sai de você. Quem escolhe viver em prosperidade não pode aceitar o piloto automático. Cada passo precisa ser consciente, cada escolha feita com intenção. Você aprende a rejeitar o que não eleva e a abraçar o que expande. Isso reorganiza também suas relações. Algumas pessoas que limitavam seus movimentos se afastam, enquanto outras, com visão de crescimento, se aproximam. Até os vínculos mais difíceis ganham outro significado. Você compreende que não está aqui para convencer ninguém, mas para viver sua missão. Isso muda sua forma de reagir a críticas e julgamentos. Você não precisa justificar nada. Sua constância é a resposta. Com o tempo, essa decisão se reflete em áreas inesperadas. Sua saúde melhora porque você cuida de si com mais carinho. Sua postura se transforma porque carrega um senso de direção. Seu ambiente acompanha porque entende que o externo precisa refletir o interno.
Essa mudança, inicialmente invisível, cresce até transbordar. Quando alguém lhe perguntar como conseguiu mudar tanto, talvez você apenas sorria e responda: "Eu decidi." Essa decisão exige força para abandonar o papel de vítima e assumir o papel de autor da própria história. Exige paciência para aceitar que o caminho da prosperidade não é reto, mas cheio de curvas. Exige humildade para aprender e reaprender. E exige constância, porque prosperidade não se sustenta com entusiasmo passageiro, mas com raízes profundas. Essas raízes se firmam quando, dia após dia, você reafirma sua escolha. Lembre-se disso quando os ventos forem contrários, quando tudo parecer parado, quando a dúvida bater a porta. Retorne ao motivo inicial. Quem decide de verdade nunca perde de vista o porquê. É esse motivo vivo que mantém a chama acesa. Prosperidade não é um ponto de chegada, mas uma caminhada contínua. Se você permanecer fiel a ela com coragem, sabedoria e fé, aquilo que hoje parece apenas sonho, logo será realidade. Cada passo dado até aqui já despertou forças que estavam adormecidas. Um novo nível de consciência foi ativado. E a partir de agora, você não conseguirá mais pensar como antes. Sua visão se ampliou, suas decisões ganharam clareza. Isso, por si só, já é prosperidade em movimento. A verdadeira virada não começa quando o dinheiro chega, mas quando você reconhece que é digno de recebê-lo. Esse processo já foi iniciado dentro de você. Pequenas atitudes, antes despercebidas, agora chamam atenção. O desejo de cuidar melhor do que tem, a vontade de aprender antes de gastar, a satisfação em dizer não ao que distrai para dizer sim ao que constrói. Esses sinais mostram que sua energia está alinhada com a prosperidade. Você já não corre atrás do dinheiro. Está se tornando alguém que naturalmente o atrai, porque sua frequência mudou. A riqueza é reflexo daquilo que você cultiva por dentro. Foco, disciplina, clareza e fé. Mesmo que ainda não veja todos os frutos, eles já estão germinando no invisível. Seus pensamentos, sentimentos e atitudes estão emitindo sinais. O universo entende quando você visualiza com emoção, sente com verdade e age com propósito. Isso cria um campo magnético que atrai tudo o que está alinhado à sua vibração. Por isso, prepare-se. Coincidências significativas vão acontecer, ideias inesperadas vão se encaixar, conexões importantes vão surgir e caminhos se revelarão diante de você como respostas. Nada é sorte, tudo é retorno vibracional. Mesmo nos dias silenciosos, em que tudo parecer parado, confie, há movimento acontecendo. O crescimento nem sempre é visível, mas é inevitável quando a semente foi bem plantada. E você já plantou, semeou conhecimento, cultivou fé e tomou a decisão. Agora é hora de regar com perseverança, nutrir com constância e iluminar com confiança. Não é necessário saber quando o resultado chegará. Basta continuar caminhando. Mesmo quando o solo parecer frágil, siga em frente, porque quem persiste até o fim sempre colhe. Existe um detalhe que poucos percebem. A prosperidade não chega com barulho, mas se instala com suavidade. Ela se apresenta de forma sutil, quase como um teste para verificar se você está preparado para recebê-la sem se perder pelo caminho. Os primeiros sinais não são estrondosos, mas discretos. Uma rotina que finalmente se organiza, um convite inesperado, uma crença limitante que desaparece sem esforço. Se mantiver seus olhos atentos, perceberá que a abundância já está se manifestando. Ela não surge em um único acontecimento, mas em uma sequência de transformações internas e externas, que juntas mudam tudo. Quando olhar para trás, verá o quanto evoluiu. Valorize cada pequena vitória. Cada conquista é prova de que está na direção correta. Não é sobre já ter resolvido tudo, mas sobre ter decidido permanecer fiel ao caminho. Agora, sua fé tem raízes sólidas.
Sobre elas, seus planos crescerão fortes, e com Deus no centro, você jamais estará sozinho. As portas que se fecham não representam fracassos, mas redirecionamentos. As pessoas que se afastam não são perdas, mas sinais de que sua evolução incomoda quem escolheu permanecer imóvel. As dificuldades que surgem funcionam como empurrões necessários para tornar você mais forte e resistente. Tudo isso faz parte da preparação para sustentar aquilo que tanto pediu. Essa preparação exige foco, disciplina, renúncia às comparações inúteis, coragem para rejeitar a pressa sem propósito e sabedoria, para dizer não às distrações que apenas se disfarçam de oportunidades. Nem tudo o que reluz é bênção. A verdadeira riqueza se manifesta naquilo que exige fé, autenticidade e constância. É nesse ponto que se aprende a diferenciar o que realmente nutre a alma daquilo que apenas alimenta o ego. Essa maturidade será o alicerce que manterá você firme quando o dinheiro chegar, quando novas propostas surgirem e quando a vida finalmente entregar tudo o que você buscou. O fato de ter chegado até aqui já é uma conquista imensa. Muitos desistiram no meio do caminho, vencidos pela dúvida ou desviados pela pressa. Mas você não. Você permaneceu, leu cada palavra, absorveu os ensinamentos e fez escolhas conscientes. É justamente por isso que vai conquistar, porque seu desejo não é simplesmente acumular riquezas, mas enriquecer com propósito. Você quer viver em coerência, ser canal e não apenas recipiente, deixar legado e não apenas resultados passageiros. E é por essa razão que a prosperidade se aproxima. Ela encontra morada em corações preparados e em mentes firmes. Mantenha-se nesse estado de presença. Continue dizendo sim aos desafios que o fortalecem e confie, mesmo quando o ritmo parecer lento. A prosperidade sabe exatamente onde encontrá-lo e está vindo no tempo perfeito. E pode acreditar, esse momento já se aproxima. A abundância começa a se manifestar quando se entende que prosperidade não é apenas dinheiro, mas energia em movimento. O dinheiro é apenas uma de suas linguagens, mas o fluxo verdadeiro está em como você se abre para receber. Muitas vezes, o que bloqueia a prosperidade não é falta de oportunidade, mas a incapacidade de se sentir digno delas. Quando sua vibração muda e você assume que merece, as portas se abrem e a vida responde em sintonia. Há poder silencioso na decisão de cuidar de si. Quando você honra o corpo, respeita o descanso e escolhe melhor o que consome, envia ao universo uma mensagem clara. Está preparado para receber mais porque valoriza o que já possui. Essa postura cria um ciclo virtuoso em que o autocuidado se converte em prosperidade e movimento. Prosperidade também é enxergar oportunidade, onde outros veem apenas crise. Enquanto muitos se fixam na escassez, a mente próspera encontra espaço para criar e inovar. Essa mudança de olhar diferencia quem apenas sonha de quem realmente manifesta. Não é o que acontece que define sua vida, mas o significado que você atribui ao que acontece. Uma vida próspera é construída em camadas. Cada disciplina diária, cada hábito de gratidão, cada escolha consciente é um tijolo na base de um futuro sólido. O crescimento raramente vem em saltos mágicos, mas no somatório de passos constantes. Quando você entende que cada gesto importa, descobre que já está criando a realidade que deseja, mesmo antes de ver resultados externos. O silêncio é um aliado poderoso no processo da prosperidade. Não é preciso anunciar todos os planos, nem justificar cada passo. O verdadeiro crescimento acontece nos bastidores. Assim como uma árvore cresce em silêncio até dar frutos, sua prosperidade floresce primeiro dentro de você até se tornar impossível de esconder. Outro segredo é a generosidade. Doar não é apenas ajudar alguém, é liberar energia para que circule e volte multiplicada.
Esse movimento cria fluxo, e nesse fluxo você nunca fica vazio. Quanto mais você compartilha, mais espaço abre para receber. Prosperidade também exige desapego. Muitos se prendem ao passado, guardando objetos, emoções ou até relações que já não contribuem. Esse apego ocupa espaço que poderia ser preenchido pelo novo. Prosperar é também ter coragem de esvaziar para permitir que o novo chegue. A disciplina emocional é igualmente essencial. Viver em prosperidade não significa ausência de desafios, mas escolher como reagir a eles. Os testes sempre virão para fortalecer sua fé. Se você aprende a não reagir com desespero, mas mantém confiança, sua energia se estabiliza e o universo reconhece isso como sinal de prontidão. O caminho da abundância não pode ser trilhado com pressa. Quem corre demais se perde em atalhos que parecem bons, mas desviam do propósito. Paciência não é passividade, é confiança. É saber que a colheita vem no tempo certo, desde que a semente seja nutrida com constância. Prosperar também é aprender a dizer não. Recusar o que não contribui para o propósito é afirmar com firmeza o que se deseja construir. Cada não consciente é um sim ao seu futuro. Essa clareza fortalece a energia e mostra ao universo que você sabe o que quer. O ambiente externo influencia diretamente sua energia. Lugares caóticos drenam forças, enquanto espaços limpos e organizados elevam sua vibração. Cuidar da casa, do quarto ou da mesa de trabalho é alinhar o interior com o exterior. Quando o ambiente reflete ordem, a mente encontra clareza para prosperar. Prosperidade também se revela na forma de celebrar. Quando você aprende a comemorar até pequenas vitórias, treina a mente para enxergar a abundância. Essa celebração gera gratidão e atrai novos motivos para agradecer. O universo responde ao que você valoriza. O dinheiro não chega a quem apenas deseja, mas a quem o respeita. Respeitar o dinheiro é usá-lo com consciência, investir com sabedoria, não desperdiçar e, ao mesmo tempo, não se prender a ele por medo. O dinheiro é energia em movimento. Ele deve ser usado como ferramenta de liberdade, não como prisão. Prosperidade e humildade caminham juntas. Quanto mais próspera é a pessoa, mais entende que nada foi conquistado sozinho. Agradecer a quem ajudou, honrar suas origens e valorizar o caminho cria campo magnético poderoso. O orgulho afasta, mas a humildade atrai. Um coração em paz é a base da abundância. Ressentimentos, culpas e mágoas fragmentam a energia. O perdão limpa esse campo, liberta e abre espaço para o novo. Quanto mais leve você se torna, mais preparado está para receber. A fé é a cola que une todos os elementos da prosperidade. Você pode ter disciplina, clareza e esforço, mas sem fé, sua energia perde força. Fé é o combustível invisível que transforma visão em realidade. Não é crença cega, mas certeza íntima de que o bem já está a caminho, mesmo quando os olhos ainda não veem. Um hábito poderoso é visualizar o futuro como se já fosse presente. Imagine-se vivendo a vida que deseja, sinta cada detalhe, o ambiente, as pessoas, as emoções. Esse exercício cria um campo magnético que atrai exatamente aquilo que está em sintonia com a sua vibração. Essa prática treina o subconsciente a reconhecer uma nova realidade como viável e acelera o processo de atração. Não se trata de ilusão, mas de programação mental. Prosperidade também está em aprender a usar as palavras de forma consciente. O que você diz molda diretamente o que você vive. Reclamar constantemente gera ainda mais situações que reforçam a reclamação, enquanto declarações de abundância atraem cenários que confirmam suas palavras. Por isso, falar com intenção é como plantar sementes no terreno da existência. Outro ponto essencial é o círculo de pessoas com quem você convive.
Relações pesadas e negativas drenam energia, enquanto aqueles que estão alinhados a um propósito elevam seu campo vibracional. Escolher suas companhias é escolher a qualidade e a velocidade da jornada. Prosperidade não é ponto de chegada, é caminho. Não representa um destino fixo, mas uma escolha renovada diariamente. Cada pensamento, cada palavra e cada atitude é um voto na direção da vida que você deseja criar. Quanto mais consciente você estiver disso, mais a sua realidade refletirá a abundância que já pulsa dentro de si. A lei da atração mostra que tudo aquilo em que você coloca foco tende a se expandir. Bob Proctor ensinava que a mente funciona como um ímã. Ela não atrai desejos soltos, mas sim aquilo que você sustenta com emoção verdadeira. Se sua mente vibra constantemente na escassez, a escassez será refletida em sua vida. Porém, quando você alimenta pensamentos de prosperidade, essa frequência se converte em resultados visíveis. Bob sempre lembrava que a riqueza nasce duas vezes, primeiro no campo mental e depois no mundo físico. Nada surge do nada. O automóvel que você dirige, a casa onde mora, o trabalho que realiza, tudo já existiu primeiro na mente de alguém. A lei da atração confirma esse princípio. Aquilo que você visualiza repetidamente, carregado de emoção, encontrará um caminho para se materializar. Ele reforçava que pensamento sem sentimento não gera força. É o sentimento que dá vida à ideia. Você pode repetir afirmações positivas o dia inteiro, mas se carrega dentro de si medo, insegurança ou culpa, será essa vibração que o universo reconhecerá. A lei da atração não responde a palavras soltas, mas às frequências que você sustenta. Uma frase marcante de Bob Proctor era: se você consegue ver em sua mente, pode segurar em suas mãos. Esse ensinamento revela que o primeiro passo não acontece no mundo externo, mas na clareza da imagem mental. Quanto mais detalhada e carregada de emoção for a visão, mais rápido ela será atraída. Para o universo, pedir um copo de água e pedir R$1 milhão tem o mesmo peso. Quem cria limites é a mente humana. Bob ensinava que a energia criadora não conhece dificuldade, apenas responde ao comando que você envia. Por isso, é necessário expandir a visão e ousar acreditar em mais. Muitas pessoas acreditam que não atraem prosperidade por não estarem preparadas, mas a verdade é que a preparação acontece no caminho. Ele dizia que não é preciso saber o como, basta sustentar o porquê. O universo se encarrega dos detalhes invisíveis, desde que você mantenha a vibração correta e haja quando a inspiração chegar. A lei da atração é também uma lei de coerência. Você não pode declarar que deseja prosperidade e, ao mesmo tempo, criticar quem prospera. Essa incoerência interna gera bloqueios. Proctor reforçava que inveja e ressentimento são sinais de escassez, e escassez atrai mais dela mesma. Para receber é preciso celebrar quando o outro conquista. Ele ensinava ainda que o subconsciente é o verdadeiro campo de atração. A mente consciente pode repetir que deseja riqueza, mas se no subconsciente existe a crença de que você não merece, o fluxo é interrompido. A lei da atração atua nesse nível profundo. Por isso, reprogramar o subconsciente é o maior trabalho que alguém pode realizar. Uma prática poderosa que ele sempre recomendava é agir como se já tivesse recebido. Viver diariamente como se a realidade desejada já estivesse presente envia ao universo um sinal de certeza. E quando existe certeza, a materialização se torna inevitável. Outro ponto que Bob ressaltava era a importância da repetição. Paradigmas não se transformam em um único dia. É a constância em repetir afirmações, visualizar e sustentar hábitos coerentes que cria uma nova identidade. A lei da atração responde ao que é consistente, não ao que é feito ocasionalmente.
Para ele, riqueza não era apenas financeira, mas também emocional e espiritual. Abundância é o estado natural do ser humano, escassez é aprendida. A lei da atração funciona como ferramenta para retornar a esse estado original de plenitude, no qual prosperar é padrão e não exceção. Outro pilar era a clareza. Muitas pessoas não atraem o que desejam porque não sabem realmente o que querem. Pedem prosperidade de forma vaga, sem construir uma imagem definida. Mas a lei da atração responde a imagens específicas, não a desejos genéricos. Ele lembrava que um erro comum é deixar o ambiente ditar os pensamentos. Bob afirmava que você não é resultado das circunstâncias, mas daquilo que mantém em sua mente. A lei da atração se torna mais poderosa quando você deixa de buscar justificativas externas e passa a construir dentro de si a realidade que quer viver. O poder da gratidão também era sempre destacado. Para Bob, gratidão é o atalho mais rápido para mudar a vibração. A lei da atração responde imediatamente quando você agradece como se já tivesse recebido. Esse sentimento abre portas e magnetiza novas oportunidades. Outro ensinamento recorrente era sobre a influência do círculo social. A energia das pessoas com quem você convive impacta diretamente sua vibração. Estar rodeado de pessoas negativas puxa você para baixo, enquanto conviver com mentes prósperas expande sua frequência. Bob afirmava ainda que espiritualidade e riqueza não são opostos. Prosperidade é expressão do divino. Viver limitado não honra a fonte criadora. A lei da atração confirma: quando você vive com propósito e ajuda outros a prosperarem, o universo responde com ainda mais abundância. Ele insistia que resultados não mudam por acaso, mas por causa. A causa está na combinação de pensamento, emoção e ação. A lei da atração une esses três elementos, transformando energia em matéria, desejo em realidade. Um ponto crucial que ele sempre repetia é que o universo não reconhece o tempo como nós. Para ele, só existe o agora. A lei da atração funciona nesse princípio. Quando você sente hoje o que deseja viver amanhã, esse futuro começa a se mover em direção ao presente. A disciplina de manter a mente no lugar certo é o que separa quem prospera de quem apenas sonha. Qualquer pessoa pode se distrair com dificuldades, mas somente quem sustenta o foco nos resultados desejados consegue manifestá-los. Bob Proctor sempre reforçava: você é o arquiteto da sua realidade. Nada do que vive acontece por acaso, mas como reflexo direto das imagens que manteve em sua mente. Texto reescrito. A lei da atração jamais falha, pois é um princípio universal. Se o seu desejo é prosperar, precisa escolher de forma consciente as sementes que lança no solo da vida. Mais cedo ou mais tarde, a colheita virá e será exatamente do que você plantou. Você vai perceber, vai sentir e vai experimentar essa realidade em sua própria vida. O simples fato de ter chegado até aqui revela algo grandioso. Você não é comum, você é extraordinário. Prove isso agora mesmo deixando nos comentários: eu cheguei até o fim. Assim, ficará claro que você não faz parte da maioria e que está pronto para erguer uma existência genuína, construída sobre riqueza, propósito e liberdade. O próximo passo está diante de você. Escolha um dos vídeos que aparecem na tela e dê continuidade à sua jornada rumo à prosperidade e à liberdade financeira que tanto merece viver.